Ele reencarnou como vilãozinho de quinta categoria em uma história Yuri, e seu único objetivo é viver uma vida tranquila. No entanto, a heroína principal do jogo sumiu, e ele acaba tendo que salvar a princesa. No castelo de Campbell, nosso protagonista desperta. Ele então se pergunta: eu não tinha sofrido um acidente de carro? Será que eu viajei no tempo? Ele então começa a olhar ao redor, e percebe que a decoração e a mobília tem um estilo medieval, e ao ver seu reflexo no espelho, ele nota que se parece muito com seu rosto, de quando ele tinha por volta dos 17 anos. Momentos depois ele entra em pânico, e se pergunta: espera, eu voltei no tempo? Ele então vai em direção ao espelho e começa a encará-lo, e diz, dando uma olhada melhor: eu era bem bonito quando eu era mais jovem. Pra ser sincero, parece que até deram uma melhorada. Será que esse mundo é algum tipo de jogo? Ele então começa a refletir, e se pergunta: será que eu vim parar em outro mundo porque eu fui atropelado por um caminhão? Ou isso não passa de coisa da minha cabeça? Ele então pega uma faca e fala: eu preciso confirmar isso. Em seguida começa a jorrar sangue. Ao ver aquilo ele fala: foi só um arranhãozinho, mas essa faca é afiada pra caramba, isso dói muito. Então era isso, droga, eu voltei no tempo mesmo. Ele começa a se sentir estranho, e um turbilhão de memórias começam a surgir na sua cabeça. Moon Campbell blasfemou contra a família real, e por conta disso acabou perdendo seu título de nobreza, e se tornou um plebeu. O crime dele era imperdoável, e ele foi sentenciado ao exílio. Um tempo então se passa e ele estava completamente acabado. Moon estava vestindo trapos, desnutrido e cercado de lixo. Ele nunca mais poderia pisar no Império, e caso ele viole isso, ele seria executado. Ao ver aquelas memórias perturbadoras, nosso menino fica completamente acabado. Ele então diz: não pode ser. Quando eu vi o nome pela primeira vez, eu achei que fosse só uma coincidência, mas eu não esperava que eu realmente reencarnaria no corpo daquele cara, aquele desgraçado, o vilão loiro de quinta categoria, Moon Campbell. A cena corta, ele começa a se lembrar: a personagem principal mais forte da história. Essa foi a light novel mais popular do ano antes da minha morte, e também era uma das poucas obras que eu acompanhava todos os dias. Moon Campbell era um vilão burro que apareceu no começo da história. Ele usava o histórico da sua família para intimidar a protagonista, mandando o tempo todo pessoas para assassinar a heroína, e dando experiência ao grupo do protagonista. Mas no fim das contas, seus planos foram por água abaixo, e toda a mansão do Duque foi arrastada para essa confusão. E por fim ele acabou sendo exilado para a fronteira, e acabou virando um mendigo. Se me lembro bem, ele nunca mais foi citado depois do capítulo 20. Nosso menino fica deprimido ao lembrar dos atos desse cara, e diz: esse cara, em vez de ser um jovem mestre decente, é um idiota que só atrapalha o protagonista. E agora eu sou esse cara. Eu achei que poderia ser o protagonista depois de reencarnar. No entanto, acabei renascendo no corpo desse idiota, que está destinado a uma vida de miséria. O que eu deveria fazer acabou, minha vida Alguém então bate na porta, interrompendo seus pensamentos, e ele diz: pode entrar. E entrou o empregador, hein, rapaziada? Ela então diz: olá, mestre Moon. E ele responde: ah, é você, An? O que aconteceu? E ela responde: o traje que o jovem mestre irá usar no banquete de amanhã chegou. Então a madame pediu para eu trazer pra você. Ele um pouco sem jeito fala que entendeu, e pede pra ela colocar ali. An então nota algo estranho nele, e pergunta: mestre, você se machucou? E ele responde que sim, e que só machucou seu dedo sem querer, não é nada demais. Você tem algum remédio para estancar o sangue, um band-aid ou algo do tipo para me dar? Ela então pergunta: band-aid? A An não sabe sobre o que o jovem mestre está falando, mas se for só para estancar o sangue eu consigo fazer. A empregada então se ajoelha na frente dele, e ele surpreso pergunta: An, você pode tratar? No entanto, algo surpreende ainda mais. An simplesmente mete o dedo dele na boca dela. Rapaz, tô vendo que esse mó aqui é bom, hein, rapaziada? O prota imediatamente fica corado, sem entender o que está acontecendo. Ela então para e fala: o sangramento parou. Cada gota do sangue do jovem mestre é muito preciosa, então por favor não se machuque. Completamente envergonhado, o prota fala: tá, eu vou me lembrar disso. Em seguida An se vira e disse: não precisa de mais nada, eu estou indo trabalhar. E o prota responde: obrigado, você trabalhou duro. Ela então finalmente sai do quarto, e o prota, que até então estava se segurando, não consegue se conter e fala: meu Deus, que moralidade. Isso aí tá bom demais pra ser verdade, não sei não, hein, gurizada. Ele animado começa a rolar na cama, enquanto pensa: a gentil empregada de cabelo preto agora há pouco, ela era tão fofa. Do lado de fora ela se pergunta: aquele jovem mestre acabou de me agradecer? De volta pro prota, ele está deitado na cama refletindo, e pensa: ele é um filho de duque bonitão, e possui alto status e boa aparência, além de muito dinheiro em casa e um empregado servindo. Por que diabos esse maldito teve que provocar a protagonista? Se me lembro bem, o verdadeiro motivo do seu exílio foi por ele ter drogado a terceira princesa do Império na cerimônia de maioridade dela. O prota então se levanta decidido, e diz: agora que eu sei qual o problema, é fácil de resolver. Basta não provocar a protagonista, e nem fazer nenhuma besteira na cerimônia de maioridade. E o Moon ainda tem chance de mudar o meu destino. Pra continuar sendo um jovem mestre rico e abastado no futuro, eu preciso pensar com cuidado. Quando vai ser a cerimônia de maioridade? Agora há pouco, An acabou de dizer que eu recebi um traje para a cerimônia de maioridade. O prota então entra em choque, e diz: espera, é amanhã? E em seguida solta um grito dizendo: puta merda, agora fudeu de vez. Em posição fetal, ele se sente um beco sem saída, e diz: sistema, tá aí, vovô, deusa, monge? Vendo que não tem nenhuma resposta, ele entra em desespero, e fala: alguém, será que alguém pode me notar? Será que eu não tenho nenhuma chance? Ele então se recompõe, e após soltar um suspiro, ele diz: amanhã é a cerimônia de maioridade. É tarde demais.
Não sei se me desculpar pessoalmente com a protagonista amanhã pode resolver as mágoas do passado. Além disso, eu acho que ela não vai me pedir nada demais, tipo lamber os pés dela em público para me perdoar. Ele então começa a imaginar como seria a cena, dela o humilhando por completo em público. E após ele ter um vislumbre de como seria a cena, ele se levanta determinado e fala: agora está decidido. Quando a gente se encontrar amanhã, vou correr até ela e me ajoelhar na velocidade da luz, e em seguida vou me curvar 3 vezes. Algo então cai na cabeça dele, e irritado ele pergunta que diabos aconteceu. Tá doendo pra caramba, esmagaram minha cabeça, o que está acontecendo? Ele então avista um livro em cima da cama, e enquanto leva sua mão para pegá-lo, ele se pergunta: será que é? E com o livro em suas mãos ele fala: meu hack, parece que Deus ainda não desistiu de mim. Mesmo que eu seja um perdedor destinado a ser bucha de canhão, é diferente se eu ter um cheat. De agora em diante eu vou mudar o final original, e mudar o meu destino. É como diz o ditado, meu destino está em minhas próprias mãos. O prota então abre o livro, e ao ver o conteúdo ele fica completamente atônito. Ele então começa a rotacionar o livro, tentando entender o que estava acontecendo, pois no livro simplesmente não havia nada escrito. Ele então começa a se perguntar se existe algum jeito especial de ativar o livro, e que de acordo com esse cenário de mundo europeu ocidental, enquanto ele pensava, pouco a pouco seu sangue começava a escorrer, e finalmente pinga no livro. Após isso, uma aura negra começa a sair dele, e ao perceber aquilo ele fica surpreso e fala: puta merda, o que está acontecendo? O sangue dele então começa a ser sugado, e pouco a pouco a consciência dele começa a se esvair. A cena então corta e os braços e pernas dele estão acorrentados. Moon estava apagado, completamente surrado, então pouco a pouco ele começa a acordar. Então ele se pergunta onde eu estou. Uma garota assustadora então começa a encará-lo, e diz: finalmente você acordou, eu estava te esperando há um tempão. O prota fica surpreso ao ver quem era. O prota então começa a sentir muita dor, e Anne diz: a dor é inevitável, é tudo para te ensinar uma lição. Ela então começa a passar o dedo pelo corpo dele, e fala: você não sabe o quão triste eu estou nesse momento. Você não deveria ser assim. Você é muito mal, cruel e egoísta. Você deveria trazer dor aos outros em vez de tolerância. E você deveria fazer com que todos te odiassem. Só assim você pode me pertencer, somente a mim. Mas você mudou. Mudou seu coração. Assim não vai funcionar. Ela então faz um olhar de psicopata e diz: mas não se preocupe, pois não importa quanto tempo leve, vou purificar você completamente como meu amor. De novo, de novo e de novo. Nós vamos ficar juntos para sempre. Nem a morte pode nos separar. Ao ver que ela estava tentando matá-lo, o prota começa a gritar desesperadamente: não, não, não. Até que finalmente ele acordou. Ele estava ofegante e se pergunta: isso foi só um sonho? Em seguida ele olha para suas mãos trêmulas e pensa: a dor na minha pele ainda persiste. E esse sonho pareceu muito real. Será que isso seria algum tipo de sonho premonitório? Antes de desmaiar, lembro que esse livro começou a virar as páginas loucamente e começou a tirar muito sangue de mim. Se realmente foi um sonho premonitório causado por esse livro, então será que aquele final ruim foi causado por algo que eu fiz de errado? Ele então percebe algo estranho no livro, e nele estava escrito: não mude o destino. Em seguida o livro vira uma fumaça negra e começa a entrar em sua testa. Ele então se pergunta: será que isso é um aviso para que eu não mude o enredo original? Caso contrário eu terei aquele final? Mas por quê? Por que diabos isso faria ter um desfecho trágico? Ele então vai em direção à janela e conclui dizendo que no fim das contas, meus pensamentos eram só ilusão, e para sobreviver, a única escolha que me resta é trilhar o caminho da destruição. Ele então tem uma ideia e fala: espera um pouco, na verdade, pensando bem, o final do livro original nem parece tão ruim assim. Pelo menos eu continuo vivo no final. Além disso, aquele riquinho vagabundo de segunda geração não tinha capacidade nenhuma de ganhar a vida, então ele foi exilado e naturalmente virou mendigo. Mas eu sou diferente. Eu sou um super CLT que passou por diversas provações da sociedade moderna. De qualquer forma, o livro de enredo não diz o que Moon Campbell se transformará no final. Então, após ser exilado, eu posso simplesmente começar do zero em outro país com a sabedoria das pessoas modernas. Além disso, não há nada demais em ser um nobre. Isso não é nada mais do que uma classe privilegiada obtida explorando os trabalhadores. Como um genuíno proletariado, ainda posso ter uma vida boa nesse mundo com minhas próprias mãos e conhecimento. Assim na corte ele estava amassando um bifão. Ele então pensa: droga, nunca comi um bife e um vinho tão delicioso na minha vida passada. Essa maldita classe privilegiada é realmente... Ao sentir o cheiro daquelas comidas, ele pensa: que cheiro maravilhoso. Sua mãe, percebendo que ele está estranho, pergunta o que aconteceu e por que o Moonzinho parece tão feliz hoje. O pai dele ri e fala que ele deve estar ansioso para o banquete amanhã da cerimônia de maioridade, pois é um dos banquetes mais importantes da vida dele. Nosso menino, que não é bobo nem nada, tenta dar uma disfarçada e responde: sim, pai e mãe, estou ansioso por isso. A mãe dele, animada, então fala: meu Moonzinho cresceu tanto, eu realmente não quero deixar ele ir. Com certeza meu filho vai ser a pessoa que mais vai chamar a atenção no banquete amanhã. Quantas moças de família nobre será que vão se encantar por ele? O Duque ri e fala que isso não é possível, pois nosso Moonzinho já tem uma noiva. Além disso, se a princesa Célia vir e ficar com ciúme, vai ser difícil de explicar. A duquesa então fica chateada e diz que não gosta dessa princesa Célia, pois ela é muito fria e nada fofa. Ela não é digna do nosso Moonzinho. O pai dele então fala: não diga isso. Se ele não for digno da princesa Célia, ninguém é. Vendo os dois discutindo, o prota então pensa: meus queridos pais, quanta confiança vocês têm no filho de vocês. A princesa Célia é a terceira princesa do império.
a criança branca pura abençoada por Deus e uma forte candidata ao título de mulher mais bonita do Império. Além disso, ela ganhou uma grande quantidade de fãs com seu temperamento frio e o contraste de ser fria por fora e calorosa por dentro. Ela era o centro das atenções, não importa onde fosse. Além disso, vocês não sabem que tipo de peixe podre é o filho de vocês. Somente vocês dois nesse mundo tratam ele como se fosse um tesouro. Na novel, vocês dois são boas pessoas, mas é uma pena que tenham dado à luz a um filho assim. De acordo com o enredo original, vocês dois serão pegos no incidente da maioridade, e depois disso toda a família Campbell será expulsa da nobreza do Império e desaparecerá completamente da história. Embora o livro diga que não pode ir contra o destino, eu não posso aceitar isso. Eu preciso pensar em um jeito de contornar isso. Já que eu não posso mudar o meu próprio destino, então mudarei o destino das outras pessoas. Analisando todo o incidente, atacar a princesa não foi o motivo real da sua punição e exílio. O motivo real foi que seu pai estava implicado no crime de traição, o que levou o Duque de Campbell, que detinha um poder militar, a ser envolvido em uma luta de poder, fazendo com que ele fosse liquidado pela nobreza e pela aristocracia do Império. Então, sob a premissa de que o final permaneça inalterado, a família Campbell deve ser retirada do incidente, para que eu possa usá-la como talismã salva-vidas após o exílio. A cena corta para mais tarde, e o Prota estava pensando: falta apenas um dia para a cerimônia de maioridade. É tarde demais para fazer preparativos, então só posso me adaptar à situação quando chegar a hora. O principal objetivo é resolver o resultado pré-determinado de ofender a família real, a garota branca e pura, futura rainha do Império Celísia. Parando pra pensar, era óbvio que drogas comuns não seriam o suficiente para derrubar uma maga gênia que só aparece uma vez a cada milênio. Além disso, esse cara não tinha memória de nenhuma droga relacionada, o que prova que tais coisas não existiam nessa mansão. Talvez possa ter algumas naquele lugar. Preciso dar um jeito de sair escondido antes que seja tarde, para verificar se é realmente como está escrito na novel, um lugar onde todos os tipos de forças malignas e criminosos se escondem. Caso contrário, mesmo que eu queira desviar a culpa, não posso fazer isso sem provas. Enquanto Moon estava perdida em seus pensamentos, uma empregada vinha carregando a bandeja, e eles acabam batendo no outro. A empregada cai no chão e fala que isso dói, e em seguida olha pro chá derramado no chão, e diz o chá preto do mestre da madame. O Prota então se aproxima e fala: desculpa, eu estava pensando em algo e não prestei atenção pra onde eu estava indo. Você está bem? No entanto, apesar das palavras do Prota, a garota estava amedrontada, dizendo: você é... O jovem mestre Moon, assustada, a garota imediatamente se levanta e fala: jovem mestre, me desculpa, eu vou limpar isso de você agora. No entanto, por mais que ela limpasse, a mancha não saía, e a empregada entra em desespero e chorando fala: mestre, me desculpe, eu juro que não fiz por mal, por favor, não me bata, não me deixe nua na rua, eu nunca mais farei isso, por favor, poupe minha vida. Ao ver todo aquele escândalo, o Prota pensa foi só um pouco de chá derramado, o que assustou essa garota. Quão ruim era a impressão que o dono original causou nas pessoas. Ele então começa a consolá-la, dizendo que tá tudo bem, que só foi um pequeno erro, ele não vai puni-la por causa disso. Ela olha pra ele sem entender nada, e Moon pergunta: você está bem? Está muito quente? A garota então fica surpresa, pois o Prota a puxou para abraçá-la, e de certo estava me perguntando por que estava tão quente. Você não sabia que estava com febre? A garota envergonhada fala: jovem mestre? E ele diz: a sua testa está tão quente que dá pra fritar um ovo nela. Por que você não descansa um pouco? Ela, um pouco sem jeito, fala que amanhã é seu banquete de maioridade, e estamos com falta de pessoal em casa agora. Moon então fala pra ela que não dá pra trabalhar doente. An então aparece chamando pelo jovem mestre. Ele então se vira pra ela e falando: você chegou na hora certa. Prepara os aposentos dela para que ela possa descansar. Em seguida ele se vira pra garota e pergunta a propósito qual o seu nome. E ela responde: meu nome é Noel, jovem mestre. An então os interrompe e fala: mas jovem mestre, amanhã à noite será a cerimônia de maioridade, e agora cada empregada da mansão tem seus próprios deveres. Se Noel descansar, o trabalho das outras se tornará muito mais pesado. O Prota então diz: podemos recrutar pessoas de fora da mansão, pois é impossível que a enorme mansão do nosso duque não tenha condições nem que seja para contratar algumas pessoas, certo? Moon então se vira e fala: ficou decidida então. Diga à chefe das empregadas que todos os servos que não estiverem bem devem descansar, e as vagas serão preenchidas com pessoas de fora da mansão. Não quero um monte de pacientes mentalmente instáveis aparecendo na minha cerimônia de maioridade amanhã e causando problemas para os convidados. An então se curva e fala: entendido, vou passar essa ordem para a chefe das empregadas. Após isso, o Prota sai de lá, e após ele sair, Noel fala: irmã, eu me lembro que o jovem mestre disse antes que não queria que forasteiros sujassem a mansão do duque, por isso ele não deixou contratar empregadas de fora. Mas o jovem mestre hoje... An então diz: não pense muito, apenas siga as ordens do jovem mestre e vai descansar. Após Noel sair, An pensa que de fato há algumas mudanças sutis em comparação com o passado. Então, para evitar situações incontroláveis, parece que o planejamento deve ser feito com antecedência. A cena corta e um monte de joias começam a cair no chão. O Prota estava procurando por algo. Ele então diz: não é esse, nem esse. Eu me lembro claramente. Para lidar com a maga gênia como a princesa, o único jeito é fazer uma poção psicodélica especial. O problema é que não só é extremamente caro e difícil de fazer, como também é contrabando. Então o único lugar que talvez eu consiga essa coisa é... Ele então finalmente encontra. E animado diz: achei. Esse cara é mesmo um canalha. Eu lembro que era bem difícil conseguir isso
na nova original, o Vale VIP do Mercado Negro Subterrâneo. Mais tarde, a cena corta para a Câmara de Comércio de Chessford. O Prota então fala: esperem aqui um pouco, pessoal. Eu vou comprar uma joia de ouro e prata para meu pai e minha mãe usarem amanhã. E os guardas respondem: ok, mestre. Ele então olha pra trás para ver se não tinha ninguém olhando. E em seguida, rapidamente entra em um beco. Lá dentro ele fala: a segunda rota que me lembro está bem no fundo dos esgotos da cidade de Berland, fora da cidade real. Chegando lá, ele fala: bem aqui. Em frente à porta havia um cara misterioso. E ele diz: parado aí, quem está chegando? E Moon responde: ratos de esgoto. O cara então pergunta: o que você quer aqui? Nosso menino mostra seu passe VIP e diz: estou procurando carniça, essa é minha credencial. O guarda então libera a porta e fala: prezado convidado, por favor entre. E finalmente Moon havia chegado. No mercado negro subterrâneo de Leopold, ingredientes para poções, bestas sintéticas mágicas, é digno de um mundo mágico. Se bem me lembro, parece que vendiam escravos subhumanos aqui. Um dos futuros companheiros do protagonista parece ter sido comprado aqui. Bem, isso é secundário, o importante é fazer o trabalho de verdade primeiro. O Prota então abre a porta e o vendedor fala: uau, finalmente temos um cliente hoje. Por favor, entre. O que você gostaria de ver? Apesar da nossa loja ser pequena, temos de tudo. Moon então fala: eu quero aquela poção. O vendedor então pergunta: aquela? E o Prota fala: ela é incolor e inodora, especificamente direcionada para magos, e vai te deixar inconsciente por várias horas depois de tomar. O vendedor então responde: ah, entendi. Vocês ricos gostam de brincar assim, não é? Por acaso eu conheço boas lojas de escravos. Quer que eu te recomende alguma? Você só precisa pagar uma pequena taxa de recomendação. E se mencionar meu nome ainda consegue um desconto. O Prota então se vira e fala: não precisa, já vou. Vendo que o Prota estava saindo, o vendedor desesperado fala: eu tenho. Jovem mestre, por favor, fique. Mas esse tesouro é raro, eu tenho que procurar. Por favor, espere só um momento. Enquanto a vendedora procura, o Prota pensa: ela usava uma máscara que cobria todo o rosto. E a voz dela tinha sido magicamente alterada. Então era impossível saber se era homem ou mulher. Mas o tom e comportamento dela, a vendedora então fala: lembro que os 2 frascos que eu fiz anteontem estavam aqui dentro. Aonde será que foram parar? O Prota olha pra ela e fala: mas que corpão. Sabe muito, Protinha, concordo. E em seguida pensa: essa mulher com certeza é uma beldade. Além disso, as artimanhas da gerente devem ser mais poderosas que a beleza dela. Pra se manter viva em um lugar onde todo tipo de gente se junta e as gangues se aproveitam um dos outros, se eu conseguir estabelecer uma boa relação com ela, talvez ela possa me ajudar quando eu for exilado do Império no futuro. Alguém então abre a porta, deixando o Prota surpreso. E a vendedora fala: bem-vindo, visitante. A pessoa então fala: quero comprar um tipo de droga misteriosa que seja muito forte, mas que não deixe rastros mágicos depois. Tem alguma? A vendedora então fala: ah, isso? Sim, por favor, espere um momento. Enquanto pensa que normalmente ninguém se interessa por esse tipo de poção. Tem algo de estranho acontecendo hoje. O Prota então começa a encarar aquela pessoa e pensa: essa silhueta e a leve fragrância que emana do corpo. Mulheres também têm esse tipo de necessidade? Comprar esse remédio com certeza vai machucar alguém, mas eu não posso impedir. Aquele cara que vai ser drogado, que se vire sozinho. A vendedora coloca as 2 poções no balcão e diz: achei, é este. E o Prota pensa: espera, essa cor não é chamativa demais? A vendedora então fala: os clientes não precisam se preocupar, pois embora a cor desse medicamento seja brilhante, ele é completamente indetectável se colocado em bebidas como vinho tinto. E comparado com essa pequena falha que não é tão escondida assim, as vantagens são ainda maiores. Só uma gotinha já faz um elefante perder a consciência na hora e desmaiar por 2 a 3 horas. Moon fica surpreso e fala: uma gota pode encantar um elefante, é verdade? E ela responde: claro que é verdade. Você tem o que paga, se você não acredita em mim pode testar. Mas se você adormecer aqui eu vou cobrar uma taxa de enfermagem, que serão de 5.000 ml por hora. O Prota rapidamente fala: ah não precisa. A vendedora então diz: a poção do sono especial, um sonho de Nankyang, que custa 130.000 emiles. Nossa loja não aceita nenhuma forma de negociação. Gostaria de pagar com cartão ou com dinheiro. A garota misteriosa fala que não tem emile o suficiente e nem pretende pagar a conta com emile. Em seguida pergunta se ela pode vender uma informação em troca da poção. A vendedora então fala: querida, preciso de lembrar que 130.000 não é pouca coisa. E a garota responde: essa informação vale tranquilamente 130.000. E para algumas pessoas pode valer muito mais. A vendedora pega o papel e diz: muito bem, deixe-me ver que informação é essa. Interessante. Tem certeza que essa informação é verdadeira? E a garota responde: sendo verdade ou não, gostaria de descobrir com sua capacidade como dono da loja. Ao escutar aquilo, a vendedora fala: essa cliente realmente confia em mim, mas como você disse, realmente vale 130.000. Aqui, essa é sua poção. A garota pega a poção, agradece e se retira. Em seguida, a vendedora se vira pro Moon e pergunta: e você, jovem mestre? E ele, estendendo a mão, fala: aqui, passe meu cartão. Ela então coloca outro frasco na mesa e fala: jovem mestre, por favor, fique com cartão de cristal. E essa garrafa é um pequeno presente para você. Ele então pergunta: o pequeno presente? Pra que serve essa garrafa? E ela explica: essa é a garrafa que eu uso. A experiência vai ser bem melhor se você usar com a garrafa vermelha. E o Prota responde: obrigado, gerente. A propósito, aquela informação que a moça mencionou. Rapidamente ela fica animada e diz: nossa, mestre, você também está interessado nessa informação? Levando em conta que somos velhos conhecidos, vou te vender por esse preço. Ela faz um 9 com as mãos e ele pergunta: 90.000? E ela responde: 900.000. O Prota fica parado por uns instantes e se vira e fala: não, obrigado. Enquanto pensa: caramba, ela quase lucrou 7 vezes só mudando as coisas de mão bem na minha frente.
gente. Isso é muito suspeito. Não, esse mercado está cheio de pessoas que buscam lucro. Mesmo que eu gaste dinheiro, há uma grande possibilidade que não só eles não me ajudem no futuro, como provavelmente se aproveitem de mim. Ainda tenho que encontrar um parceiro que seja mais íntegro. A vendedora então se despede e fala adeus, jovem mestre. Por favor, volte da próxima vez. Após o nosso menino sair, a vendedora coloca a mão na máscara e diz: ah, meu Deus, eu pensei que amanhã só fosse a cerimônia de maioridade daquele jovem mestre imprestável da família Campbell. Eu não esperava que a terceira princesa estaria lá. E nesta conjuntura crítica, a mansão do duque tem que recrutar forasteiros por falta de mão de obra. Ah, meu Deus, eu estou preocupada para quem eu devo vender essa informação. Lembro que, segundo o príncipe, nunca gostou da sua irmã excepcional. Além disso, tem o Duque Raymond, que sempre esteve em conflito com o Grand-Duque Campbell. Que coisa interessante, por que não vender para os dois lados? Matando dois coelhos com uma cajadada só. Eu sou mesmo a garota má. Rapaz, ela é bonitona, hein? Rapaziada, quando bater 5.000 likes, eu solto a próxima parte. Se tá gostando da série, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo. E eu queria agradecer a todos que mandaram pix e viraram membros. Além do pessoal que curte e comenta pra engajar. Muito obrigado pelo apoio, vocês estão bravos demais, rapaziada.